Bom dia, meu povo. Chegamos a mais um dia. 32º dia hoje. Bom dia, Mavi. Seja bem-vinda. Bom dia, Iralba. Bom dia, Jaile. Seja bem-vinda, paz do Senhor. Bom dia, Cláudia. Vocês me ouvem bem? Estão me ouvindo bem? Glória a Deus. Louvamos a Deus por mais um amanhecer, por mais uma noite que passou. Bom dia, Cristina. Seja bem-vinda. Bom dia, Carla. Seja bem-vinda. A paz do Senhor. Glória a Jesus. Vamos orar então, agradecendo ao Pai por mais um dia, pedindo a Ele a sua direção mais uma vez, precisamos dEle. Enquanto isso, compartilha. Bom dia, Gabriel, paz do Senhor, seja bem-vindo. Oremos então. Pai, nós te agradecemos por mais um dia, te louvamos por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Senhor Espírito Santo, eu te peço a tua presença, ativa a palavra de sabedoria em alto nível nesta manhã, para que consigamos entender e compreender a palavra e a vontade de Deus. Usa-nos para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Bom dia, Adriana. Bom dia, Luciene. Sejam bem-vindos. Meu povo, hoje chegamos ao 32º dia. Estamos aqui há 32 dias para a glória de Deus. Significa que estamos perto do fim, né? Está chegando o fim. Bom dia, Kênia. Bom dia, Helena. Bom dia, Libiane. Hoje o tema lá no livro, hoje nós não vamos seguir ele de novo. Hoje o tema lá no livro que eu mandei para vocês é usando o que Deus deu a você. Esse é o tema. Nós estamos no módulo sobre que fomos moldados, criados para servir a Deus. Então o capítulo de hoje lá é usando o que Deus deu a você. E aí eu achei um ponto muito interessante, eu queria falar com vocês de forma breve. O autor vai falar da importância de você conhecer a forma, né? É como se a gente fosse um bolo, cada um foi feito numa forma, não há igual, né? Existe até um hino do Daniel e Samuel, dizendo que quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outra igual, porque você é único. Então é nesse sentido. Então o autor vai falar sobre a importância de você se conhecer para viver o propósito. Como assim? Você precisa conhecer o seu temperamento, sua personalidade, os talentos que você tem, para então você colocar isso a serviço do Senhor. Então todos nós temos características únicas, diferentes, né? E uma coisa é verdade: se eu não me conheço, eu não consigo conhecer o ser humano, né? Primeira pessoa que eu preciso conhecer sou eu. Então eu vou saber o que me irrita, em que eu sou melhor, né? Qual aptidão eu tenho, qual habilidade eu tenho. E ele está falando muito disso, de você conhecer seus dons, tanto os espirituais quanto os naturais. Entendeu? Então é avaliar, é você olhar para você e avaliar em que você é bom. Em que eu sou bom? Porque aquilo que você é bom é exatamente uma área que Deus quer usar, tem ali a ver com o seu propósito. Então hoje o tema lá é esse, que é que Deus merece o melhor de você. Então você precisa se conhecer para você conseguir entregar o melhor a Deus, ok? Mas hoje nós vamos seguir aqui pelo tema: o seu propósito sempre será para alguém que tem um problema. Você já entendeu, eu sei, que propósito tem a ver com solucionar problema. Eu creio que está claro isso para vocês. Mas bora lá. Hoje nós vamos dissecar isso aí, né? Entender as dimensões, que tipo de problema e principalmente, ok, eu entendi que propósito tem a ver com solucionar problema, mas aí você sai igual um louco querendo solucionar o problema de todo mundo. E você não foi chamado para resolver todos os problemas. E mesmo dentro daquele problema que você foi chamado para resolver, não é de todo mundo que você vai resolver. E é isso que nós vamos ver hoje, ok? Então o tema de hoje é: o seu propósito sempre será para alguém que tem um problema,
ok? Alguém que está perto de você está ferido e você tem um remédio, ok? Alguém que está perto de você está ferido e você tem um remédio. João, discípulo amado, instigava a compaixão. 1 João 3,17. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele a caridade de Deus? Então, um problema que João via muito era a questão da necessidade do pão, né? A necessidade financeira, material do próximo, ok? Então, provavelmente, quem sabe, lá na igreja primitiva, quando a Bíblia diz que eles vendiam os bens e compartilhavam com os outros a ponto de não havia diferença, ninguém tinha falta do pão, quem sabe essa ideia não partiu de João, né? Quem sabe não foi ele que deu a ideia. A gente não tem como a gente multiplicar pão sempre e a gente precisa dar pão, então vamos vender o que temos para que a gente compartilhe com quem não tem. Porque esse era um problema que doía nele, ele via isso e doía nele porque João tinha compaixão. E hoje nós vamos falar sobre 15 princípios para resolver problemas que você deve reconhecer e aplicar quando ajudar os outros. 15 princípios para resolver problemas que você deve reconhecer e aplicar quando for ajudar os outros. Bora lá? Primeiro, alguém com um problema precisa de você. Você precisa entender isso aqui. Eu me lembro que por muito tempo eu ficava triste com isso, que as pessoas me procuravam quando tinha problema, mas no tempo de fartura, de comemoração, de viagem, de sei lá, eu não era convidada. Eu lembro que um tempo isso me doía muito, porque parecia bem assim, que eu não era amada, né? Mas na hora de resolver problemas, as pessoas lembravam de mim. Na hora que a coisa apertava, lembrava de mim. Porém, tentando fazer um encalço aqui para o livro ficar melhor para mim. Porém, quando essa pessoa ia viajar, ia sair, ia comemorar, eu não era contada. E isso me feria, gente. Até eu entender que é uma honra ser lembrada quando a coisa apertar. Entendeu? Claro que você vai entender aqui que não é para você resolver todos os problemas, ok? Então, o autor vai especificar essa questão de que alguém com problema precisa de você. Então, ele dá o exemplo. Alguém com problema de saúde precisa de quê? De um médico. Alguém com um problema no carro necessita de um mecânico. Então o médico não ia, ele é especialista, mas ele não ia resolver o problema de quem precisa de um conserto ou um problema, solucionar um problema no carro. Alguém com um problema financeiro precisa de um banqueiro. Alguém com um problema espiritual carece de um ministro. Então você já vai entender que você não soluciona todos os problemas, porque dependendo do problema, você não é o especialista naquele problema. E é isso que tem que ficar claro para você, porque senão você se perde dentro do propósito, na intenção de fazer o bem, tirando o não ter vida mais para você, porque você quer solucionar o problema do mundo, e ninguém consegue solucionar o problema do mundo, mas você consegue sim solucionar o problema de alguém, ok? Então veja bem, problemas, na verdade, é algo maravilhoso. Como assim, gente? Parece assustador, né? Mas, na verdade, problemas é algo maravilhoso, pois nos fazem alcançar coisas uns pelos outros. Dificuldades nos habilitam a ver o valor daqueles que estão próximos de nós e capacitam outros a observar nossa importância também. Por isso, nunca corra de um problema, simplesmente busque a solução. Nós vivemos uma geração que evita problemas, né? Que corre, que não quer responsabilidade, né? Você vai perceber muito isso. O jovem de hoje não quer mais casar, e nem é o jovem. O jovem tem a ideia de não casar, e mesmo chegando já a uma idade que ele estaria pronto para casar, ele não quer, porque ele quer fugir. Ele quer continuar sendo
o socorrido e nunca socorrer, né? Então nós entendemos que eu não preciso fugir dos problemas, até porque, gente, você pode mudar de país, lá terá problemas, tá bom? Se existisse mesmo a possibilidade do homem mudar do planeta, né, para outro, também encontraria problemas, tá bom? Então, problemas é uma coisa que vai existir o tempo inteiro. O que você deve buscar não é fugir dele, mas achar a solução. Segundo princípio, alguns problemas serão mais notáveis que outros, ok? Então, exemplo, o alfaiate notam botões que faltam. Então, por que ele nota? Porque é uma coisa que chama a atenção dele, porque é a área de especialização dele, né? Ele olha e entende. O mecânico, ele está no carro de carona e ele percebe pelo ronco do carro, pelo barulho diferente, que há ali um problema. Então, alguns problemas serão mais notáveis, outros você não vai notar muito. Esse que você nota, ele geralmente está ligado ao que você está capacitado para resolver. Terceiro, o Senhor espera que você se mova prontamente para resolver a dificuldade daqueles que você foi designado. E aí Provérbios 3:27 vai dizer: não detenhas dos seus dons o bem, estando na sua mão o poder de fazê-lo. A Bíblia diz ainda que aquele que pode fazer o bem e não faz, esse peca. Então, o Senhor espera de você, é uma coisa que Deus espera de você, que você esteja pronto a se mover para resolver dificuldades daqueles que você está designado, né, a resolver estes problemas, ok? Quarto princípio, bom dia, minha linda. Quarto princípio, seu problema, ou seja, seu desígnio, seu propósito, determinará e acentuará o que você vê e ouve. Você verá coisas que as pessoas nem notarão e ouvirá fatos em uma conversa que outros podem ignorar. O problema constatado será uma chave para a unção e o chamado da sua vida. Então, como que você vai notar aquilo que você foi designado a resolver? Mesmo numa coisa que as pessoas não notam, você enxerga ali a necessidade de solução, a necessidade de uma palavra para aquilo. E olha que interessante, o nosso olhar, gente, ele se inclina para aquilo que a gente está focado. Quando você focar no seu propósito, pessoas com problemas dentro da área do seu propósito vai aparecer. Exemplo, dá um exemplo fora do propósito para você entender como que funciona o cérebro. Quando você está grávida, não parece que todo mundo engravida junto? Você não tem essa impressão? Assim que você descobre a gestação, que todo mundo começou a engravidar junto. No período que você ganha bebê, que você está naquela fase de quartinho decorado, de mala de maternidade, essa reta final de gravidez, logo que o bebê chega, é sobre isso que você vai ver o tempo todo. Depois de certo tempo, você não vê mais. Quando você está com o propósito de comprar um carro e você está apaixonado por um modelo e certa cor, você vai encontrar, ou não é? Você vai encontrar vários carros na rua, parece que todo mundo está comprando o mesmo do seu. Tá bom? Isso é uma ferramenta do seu cérebro, isso acontece muito, seu olhar está voltado para aquilo. Agora, olha que interessante como isso acontecer com a gente. Eu tô vendo muita gente com problema nas pernas. Muita gente. E aí foi engraçado, domingo eu fui fazer uma visita após a EBD. A gente veio, encontrei um, depois outro. E dali nós fomos no supermercado. Aí sentamos um pouquinho, eu e a Lili, para conversar. E aí passou um de cadeira de roda, aí passou um de muleta, aí passou um que a perna, ele era manco, mas a perna era como se fosse mole na junta para lateral. Em vez do joelho curvar assim como o nosso, né? Ele curvava para lateral. E, gente, que vontade de interromper aquele homem no supermercado e perguntar se podia orar por ele.
E eu achei engraçado, né? Eu comentei, gente, tá brotando. E aí eu lembrei disso, né? Que é uma questão do cérebro mesmo. Ele vai ficar voltado para aquilo que você está atento naquele período, né? Então, você vai observar isso, que quando você se inclina ao seu propósito, aquele tipo de problema começa a aparecer. Pessoas para desabafar sobre a mesma coisa, né? Se o seu problema, se a sua solução for na área de aconselhamento, né? Uma palavra para resolver uma dor emocional, algo assim, você vai observar que sempre aparece mais do mesmo, ok? Tudo bem até aí, gente? E olha que interessante que ele está dizendo. Isso, né, esse problema constatado será a chave para a unção do seu chamado. Então, quando você começar a observar que aparece muito do mesmo, você vai entender que Deus está liberando uma unção na sua vida para resolver aquele problema, porque seu propósito tem a ver com a solução de problemas. Tudo bem até aí, meu povo? Bom dia a todos que estão entrando agora, sejam bem-vindos. Quinto princípio para resolver problemas que você deve reconhecer para aplicar quando for ajudar os outros. Quinto, você não foi designado para qualquer pessoa que tenha um problema, ok? Algumas dificuldades são impossíveis para você resolver. Não é que o problema é impossível, mas para você resolver. Quando for para a mão de outro, vai resolver tão fácil, tão rápido. E não é para você ficar enciumado, se comparando. É porque não tem a ver, não era alguém designado para você ajudar, ok? Então, outra pessoa será indicada para solucionar aquele problema. Porém, aprenda a estar no centro da sua especialidade e usar as soluções que estão contidas em você. Deixa eu dar um exemplo aqui. Existem, como líder, eu posso dizer isso, que existem pessoas na igreja que ela não frutifica e que aparentemente ela é alguém problemático. Sabe, toda igreja sempre vai ter uma fase que tem esse tipo de pessoa. E por incrível que pareça, quando esse tipo de pessoa sai, volta esse tipo de pessoa de novo. Então, eu percebi ao longo dos anos que pastores ficam muito tristes quando alguém que na sua igreja dava problema, não frutificava, foi para outra igreja e se tornou uma bênção. O pastor começa a se comparar, principalmente se ele foi o pastor que resgatou essa pessoa do mundo, que pegou ela nas piores fases, os piores problemas dela, que investiu muito tempo de aconselhamento a ela, sabe, que ele largou tudo para resolver as coisas daquela pessoa, e aquela pessoa não cresceu, não evoluiu, ela deu uma melhorada, né, foi o período da conversão dela, mas ela não frutificou, e agora ela muda de ministério, e um tempo depois ele fica sabendo que naquele outro ministério, agora sim, ela é uma bênção. Agora sim, ela se encontrou. Gente, bom dia, minha linda. Gente, deixa eu te falar uma coisa pra você. Isso é uma coisa que eu vi muito acontecer. Dessa frustração pastoral de quando alguém sai e no outro lugar ele se torna uma bênção. Por que frustra? O tempo de investimento do pastor, ele acha que perdeu tempo. Segundo, ele começa a se comparar e achar que o outro pastor é melhor do que ele. O que é que ele ensinou que eu não ensinei, que funcionou para essa pessoa, porque eu já tinha tentado de tudo. Terceiro, ele acha que é uma ingratidão da pessoa que saiu, que foi de propósito, que aqui ela não se dedicava e lá finalmente ela entendeu e foi se dedicar. E não tem a ver com isso, gente. Sabe o que é? Tem gente que está designado a trabalhar com aquela pessoa. Não é o nosso caso, não é o meu caso. Eu preciso entender isso. Que aquela pessoa vai ser uma bênção em outro lugar e que bom. Para mim funciona assim. Que bom que ela se encontrou e ela tá firme. Eu fico triste quando eu sei que a pessoa desviou, né? Geralmente ela sai com a desculpa que vai mudar de ministério e tempos depois você sabe que o estado da pessoa está pior ou que ela desviou. Aí sim, isso deve nos entristecer, porque aí o reino está perdendo, né? Agora, quando eu tenho uma visão de reino e entendo que nós somos um só, tudo bem que se deu bem, a pessoa cresceu no outro ministério.
porque o que importa é que ela continua na presença, entende? E aí a gente tem que entender isso. Tem coisas que não é para mim resolver e tá tudo bem. Talvez a pessoa não entenda isso, né? A minha vida, enquanto eu estava na igreja tal, não fluía e só foi mudar, e ele vai culpar o ministério. E muitas das vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra. Simplesmente não era uma pessoa designada para você ajudar, para você resolver os problemas dela. Quando você entender isso, vai ser melhor para o seu coração. Você não vai ficar se abatendo pela questão, por essas questões, né? De você se comparar, de você se enciumar, porque a pessoa cresceu num outro ministério enquanto no seu parecia que ela não frutificava. Você vai entender que não tem a ver com você. Glória a Deus. Sexto, o Espírito Santo responderá cada pergunta importante que você fizer. E suas respostas trarão uma grande paz no seu coração. Então isso é muito importante para você cumprir seu propósito, tá bom? Por isso que a gente sempre vai voltar à tecla que você precisa de ter o período de oração e ter amizade e intimidade com o Espírito Santo. Sem ele você não vai conseguir ser eficaz no seu propósito. É impossível. Existem momentos que no auge da coisa que você tem que solucionar. Exemplo, alguém veio com um problema para você agora e você não tem, você não sabe o que fazer. Que palavra eu dou aqui, Senhor? Que direção eu dou aqui? Quem é que vai te ajudar nesse momento? Não dá tempo de você fazer uma pesquisa, você está diante da pessoa. O Espírito Santo. Tá bom? Então, por isso é necessário que você tenha comunhão com Ele. Jeremias vai dizer, né? Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Sétimo, na verdade o 6, que é o Espírito Santo responderá a pergunta. Ele abriu aqui A, B, C. Então, o 6 continua, então nós vamos continuar. Está falando aqui sobre a importância do perguntar, né? Porque o Espírito Santo, o 6 o Espírito Santo responderá cada pergunta importante que você fizer. Então, letra A. Pergunte ao Espírito Santo honestamente o problema que você está vendo, se o problema que você está vendo é uma penalidade por um ato de desobediência ou rebelião. Por quê? Nunca sopre vida em algo que ele está matando. A última coisa a fazer é pôr-se ao trabalho, né, do Senhor na vida de alguém. Ou seja, atrapalhar o que Deus quer fazer. Então, olha aqui, nós estamos falando dos 15 princípios que você deve conhecer para ajudar alguém, né, para aplicar quando você for ajudar alguém. E esse 6 é muito importante. Perguntas ao Espírito Santo. E uma das perguntas é: se a questão que aquela pessoa que está te pedindo ajuda, que você propôs ajudar, se o problema dela é uma penalidade. Por quê, gente? Se for uma penalidade, isso aqui é muito importante. Se for uma penalidade por rebeldia e você entrar na frente, você vai passar por provações. Agora, olha que interessante. Eu não posso ser omissa de não oferecer ajuda naquilo que eu posso ajudar, porque eu já julgo que é uma penalidade. Porque é aí que acontece. Às vezes não é. E eu vou julgar se a pessoa tá assim porque ela é assim, ela é assada. E aí Deus vai cobrar de mim, porque eu não usei o que Deus me deu, ok? Por isso, o relacionamento com o Espírito Santo é importante, porque só Ele para falar. Porque nem a pessoa vai saber te falar, ela vai achar que é uma injustiça. Todo mundo que está em sofrimento fala: gente, mas por que logo eu? Porque tudo dá errado comigo. Não é isso? As pessoas falam muito isso. Por que comigo, gente? Eu sou tão boa, eu sou tão legal. Por quê? Tem tanta gente mal no mundo e eles não sofrem, só eu. A gente tem essa visão de nós mesmos, que nós somos bons demais, ok? Então, entenda.
Pergunte ao Espírito Santo se o problema daquela pessoa é uma penalidade. Exemplo, gente, quando a gente está orando, eu vejo final de culto, exemplo assim, as pessoas trazendo todo tipo de gente pra gente orar. Só que gente que não quer oração, não funciona. Se a pessoa não quiser, não funciona. Se ela não crê, não funciona. Não funciona. A pessoa precisa querer. Entende? Eu lembro que tinha uma moça que alguém descobriu, né, que ela estava com depressão num grau bem elevado, com várias tentativas, né, contra a própria vida, corpo muito marcado, muito retalhado. 2 vezes ela foi no culto, levaram ela, e eu não tinha ido. Então a minha amiga disse, eu não sei, pediram para me orar, mas tem uma barreira na pessoa, eu não consigo entender muito bem. Mas eu orei, mas tem um negócio ali estranho. Aí eu queria até evitar, né? E aí teve um dia que foi inevitável. Eu estava no culto, a pessoa estava sentada, a parente dela levou ela, acompanhou ela a convite de alguém da igreja. E aí a pessoa da igreja já tinha vindo um monte de vezes, pastora, você tem que ajudar fulano, tem que ajudar, tem que ajudar, tem que ajudar. Gente, quando eu fui orar pela pessoa, parecia que não tinha uma alma na minha frente. Era um metal gelado, sabe? Sem vida. E eu não entendia no início o que era. E aí eu tô orando, e eu perguntei, Senhor, o que aconteceu aqui? E ele disse pra mim, ela não quer ser curada. Ela tá rejeitando a oração. Gente, eu tirei a mão na hora. Amém, em nome de Jesus, Deus abençoe. Olha, pra você sair dessa situação, você tem que querer, tal. Não falei que ela não queria, né? Depois que saiu dali, ela ficou até triste, comentando, nossa, do jeito que ela falou, parece que eu quero estar assim, mas eu não quero. Aí quem levou foi tentar dar uma palavra para ajudar, nunca mais voltou, gente. Só que existem pessoas que não querem. Vocês têm que entender isso. Outro exemplo, já tem um tempo, né? 2023 a gente trabalhou bastante as questões do poder, dos dons na nossa igreja, e houve nesse período muitas libertações e muitas curas. E a minha sogra, ela está com problema no joelho, ela estava com problema no joelho, deu bico de papagaio no joelho, primeiro em um, depois no outro. No dia que eu preguei sobre espírito de enfermidade e espírito de aflição, eu especifiquei a diferença de um para o outro. E eu sabia que o dela era de aflição porque antes era só uma dor, que agora, mediante a oração, a dor andou, ela mudou de lugar. Só que toda vez que falava que tinha uma oração específica, ela fugia. Toda vez. E aí alguns dos filhos vinham, tem que orar por mamãe, mamãe tá assim, mamãe tá no hospital de novo, tem que orar por ela. Eu falei, gente, ela não quer oração, ela não quer, ela tem medo, ela tinha medo de cair, né? Eu falei, ela não quer, e talvez é a questão de eu ser nora, não tem como a gente ajudar quem não quer. Um dia ela com dor, ela até pediu oração, me chamaram, orei, mas de novo a barreira lá. Quando foi, que dia nós estamos hoje, gente? Terça, né? Domingo, ela passou o dia no hospital, com muita dor, o quadro dela se agravou, agora era bico de papagaio com mais 2 coisas, e agora nos 2 joelhos, tá tomando todo tipo de medicação, não resolve, e ela foi pro hospital chorando de dor, passou o dia lá, era outro médico, foi pedir a opinião de novo, o médico falou, já tá tomando os remédios certos, é isso aí mesmo, questão aí convivendo mesmo e tal. E aí quando chegou no culto, o meu esposo anunciou, o Oi Filha, né, gente, leva os enfermos e tal, e aí ela resolveu pedir oração, agora ela querendo. Expliquei pra ela que eu não tinha opção a não ser expulsar, né, o espírito de aflição, porque no caso dela eu já sabia. Gente, foi extraordinário o período da oração, porque agora ela queria, entendeu? Ela queria. Então ela conseguiu sentir todos os sinais do poder manifestando, ela chorou muito, né? O Senhor nos revelou uma maldição muito antiga de alguém que já morreu, que lançou sobre ela. Gente, foi tão profundo que eu vi a face da pessoa que era familiar, né? Era parente. Eu vi a face da pessoa, eu vi as palavras proferidas, mas eu não conheci. Quando eu cheguei na família, quando eu comecei a namorar,
essa pessoa já tinha falecido há alguns anos. Eu nunca vi um retrato da pessoa. E aí quando eu falei pro meu esposo, eu falei, gente, eu vi fulano assim, assim. Era assim, assim, assim. Ele, amor, tem certeza que você chegou, já tinha morrido? Eu falei, já, nunca vi ela, não, tinha morrido há muito tempo. Gente, mas você descreveu, é a pessoa. E olha que incrível, só Deus para trazer isso, porque eu nunca vi ela, entendeu? Então era uma maldição antiga que morreu com aquela pessoa e que agora estava ali na minha sogra, que era literalmente um espírito de aflição. Gente, eu tenho um áudio dela que ela mandou ontem para minha cunhada, que foi perguntar como ela estava. Ela disse que ela mora em morro, né? Então a dificuldade de subir era muito grande, mas ela já chegou em casa subindo a escadaria normal. Já tinha dias que ela estava mais na cama do que em pé, mas aí ela falou, eu tinha roupa acumulada, hoje eu já bati roupa, não sei quantas máquinas, que ela falou lá o número, mas eu não lembro. E enchi meu varal, e eu tô fazendo uma torta, a mulher queria uma encomenda de uma torta, eu tinha falado que não dava, porque eu não conseguia ficar em pé, eu tô aqui, eu já peguei mais criança para tomar conta, porque eu já tinha entregado todas, e meu joelho tá ótimo, incrível, já tinha muitos dias, mas dias, meses, que ela não sabia o que era ter o joelho bom. Mas o que mudou agora, gente? Era a unção que mudou? Não, gente, é porque antes ela fugia, ela não queria. Então você precisa querer, a pessoa precisa querer, você tem que entender isso aqui, tá bom? Então, primeira pergunta é saber se aquele problema é a mão de Deus pesando. Porque se for a mão de Deus, você vai entrar na frente de Deus. E aí você vai ter problema. Então, quem vai te orientar aqui, se aquele problema é para você resolver ou não, é o Senhor, tá bom? E isso é só na oração, não tem como ser fora da oração. Segunda pergunta que você tem que fazer para o Espírito Santo: indague o Espírito Santo, essa pessoa está tendo problema devido à sua ignorância? Será que fui designado a ensiná-la? Foi isso que Filipe fez quando ele correu atrás do eunuco lá, lembra? Ele foi explicar. Então existe isso que é importante. Vocês vão ver muito isso no Oi Filha. Antes de orar por qualquer coisa, eu ensinarei vocês. Porque sem o conhecimento, você não consegue entender, ver a manifestação do poder de Deus. Muitas das vezes ele já chegou para fazer, mas por você não conhecer, você não sabia que era ele, né? Então você precisa conhecer. E aqui o caso é, será que é devido à ignorância? Porque às vezes pode ser uma colheita de algo que a pessoa está plantando, mas que ela está plantando na ignorância, ela não sabe. Então você precisa orar para saber o motivo daquela situação. Isso aqui acontece muito quando você é convidado a entrar no problema de alguém, que é um problema que se arrasta. Você vai perceber muito isso aqui. Um problema que se arrasta, ok? Exemplo, uma enfermidade que está ali há muito tempo, né? Alguém chama você para orar, chama as irmãs da sua igreja para orar. Então, nessas horas é bom você perguntar. Nunca é legal, nesse caso, você ir no primeiro dia de convite, você agendar. Ah, eu posso ir lá dia tal. Esse período que você marcou é o período que você vai estar perguntando ao Senhor o motivo, vai pedir Ele a direção, a palavra certa. Isso vai te ajudar a ser assertivo, dando exemplo aqui na situação de orar por enfermos, por exemplo. Mas, por exemplo, a questão no casamento, você vai aconselhar alguém com problemas conjugais. Sempre é bom você ter ali um estudo de caso antes, sabe? Dar uma pesquisada com o Espírito Santo antes, para você ser assertivo e não entrar naquilo que ele não quer que você entre. Terceira pergunta que você deve fazer: pergunte ao Espírito Santo: eu sou o único que o Senhor comissionou a resolver este problema para essa pessoa? Se for, grande gozo você terá quando vincular ela e encontrar uma solução. Toda vez que você ajudar uma pessoa, você vai sentir muita alegria, gente. É uma coisa surreal. Eu acredito que é uma alegria, pelo menos para mim, é assim eu vejo que para quem vive também, é uma alegria maior do que ganhar muito dinheiro. Não dá para comparar. Quando você ajudar alguém e você fica muito feliz com a solução, sabe? Que você conseguiu ajudar, vai passar uns dias, a pessoa vai te contar, né? Olha, depois que você me ajudou, aconteceu isso e isso, melhorou isso e isso. E isso te dá alegria,
muita alegria. Então você entendeu que é o seu propósito. Entendeu? Uma das coisas que o propósito faz é isso. E ele vai te dar energia de querer mais do mesmo. Então observe isso. As pessoas te procuram, geralmente as pessoas te procuram com problemas parecidos. Isso é Deus apontando a área que Ele quer te usar. Entende? É Deus apontando. Exemplo, existe um período que só aparece gente com problema no casamento, né? Pra você é só gente com problema com filho. Peraí, gente, mas é pessoas diferentes, problema com filho, problema similar. Opa, eu tenho que me atentar. Deus está me chamando aqui para solucionar esse tipo de problema, ok? Às vezes vai acontecer de você estar no problema, então você não se acha digna de orar por alguém com aquele problema. E no auge desse problema seu, aparece um monte de gente querendo ajuda nesse. E você fica, Jesus, mas como? Acontece muito em questão conjugal. É um período que o casamento não está tão bem, você e seu esposo não estão se entendendo. E aí começa a aparecer um monte de gente. Gente, ora por mim, porque meu casamento tá assim, porque meu marido falou isso. Você fica, gente, mas meu marido falou a mesma coisa, meu pai, não sou digna. Não, gente, é Deus apontando o propósito. Lembra? O seu problema é o seu terreno de especialização. Você é treinado dentro daquilo. Aí você vai começar a perceber, opa, pera lá. O problema que eu estou passando, tá vindo um monte de gente me procurar com problemas muito parecidos. Então, em vez de eu me colocar numa bolha para achar que eu sou vítima e que o outro é o demônio da relação, né? Que o problema é ele, que tem que matar ele, que ele tem que morrer para mim ter paz. Opa, Deus está querendo me ensinar a resolver o meu, a sair inteira disso aqui, porque tem mais gente na mesma situação e eu preciso ajudar essas pessoas. Você tá entendendo? Então, às vezes, Deus vai dar o anúncio para você do seu propósito dessa forma. Você está no auge, no olho do furacão, e aparece gente querendo oração ou conselho na mesma situação. Acontece muito da gente se achar indigno, sabe? Da gente falar, não tem como eu orar por alguém com problema na família se eu tô com problema na família. Você só não pode orar, gente, se você estiver em pecado, tá? Você tá em pecado, você não tá bem, então você vai se meter na guerra dos outros. Tirando isso, você vai entender que é Deus te apontando o seu propósito. Às vezes, eu observo que as pessoas veem primeiro o propósito de Deus na nossa vida do que nós. Você nunca falou pra ninguém que você já resolveu aquele tipo de problema, mas a pessoa vem pra você e fala bem assim: olha, eu vim conversar com você porque eu não sabia a quem recorrer, então me veio você ao coração. Ou eu estava orando, perguntando a Deus o que fazer, e Ele me trouxe você à minha memória. Eu entendi que eu deveria conversar com você. Olha, eu vim conversar com você porque eu olhei pra você e eu tinha certeza que você era a pessoa que poderia me ajudar. Alguns já chegam bem assim: Deus falou comigo que era pra mim vir até você. E você fica bem assim: Jesus, mas por que eu? Enquanto a pessoa fala, né? Por que eu? Senhor, nada a ver, o que eu vou fazer agora? Mas é Deus apontando pra você. Você está entendendo? Deixa eu contar uma coisa pra vocês que aconteceu comigo dentro dessa área. Eu não tinha estudado praticamente nada ainda de psicologia, sabe? Pouquíssima coisa, era início do início, mas não tinha me atentado ainda. Eu recebi um convite de uma psicóloga, ela era de outro estado, ela na verdade estava em formação e ela ia fazer uma masterclass online. E ela chamou algumas pessoas para estar participando, onde seria uma aula com módulos diferentes, né? E ela queria que eu participasse porque Deus me mostrou a ela. Ela queria que eu falasse, na época, sobre a transformação que eu vivi no casamento, né? Ela tinha visto o testemunho do que eu passei antes e tal. Então, como que eu saí daquilo ali? Como que eu não
levei até o fim, né, a questão de dar fim à própria vida. Como que eu continuei casada com a mesma pessoa? Então ela queria que eu trouxesse aquilo ali e falasse como é que foi que eu saí dali, gente. Aí passou os dias, eu tô me preparando, era a primeira vez que eu ia numa live desse tipo, e ela queria um PDF, que eu fizesse um PDF sobre o que eu iria falar. Ela queria o PDF. E aí eu não sabia, fiquei, gente, mas é um testemunho, né? Eu vou falar que Deus fez e tal. Aí eu lembro que tava chegando, ela me cobrando muito. Que quando ela me chamou na época eu não entendi o que era, né? Pra mim era tipo uma live, eu ia dar ali meu depoimento, tal, falar que Deus faz e ponto. E aí ela chegou pra mim e falou bem assim: deixa eu falar uma coisa pra você. Eu não quero que você venha falando que Deus fez. É um evento de cura dentro da especialização de psicologia. E eu preciso que você aponte soluções psicológicas, científicas. Gente, eu andava dentro da minha casa chorando para lá e para cá. Eu ficava, Deus, o que eu vou falar? Porque quem fez foi o Senhor. Eu não tenho como tirar o Senhor aqui do negócio. E aí eu tomei coragem e falei com ela, falei, então o convite não é pra mim. Porque sobre essa situação, esse assunto que você quer que eu falo, não foi o psicólogo que me ajudou. Na época eu não tinha acesso. Foi Deus. Não tem como eu trazer isso aqui de outra forma. Não tem como eu tirar Deus da situação. Aí, ela era pastora, né? Viu que ela tinha falado de um jeito assim, né? Ela, não, entenda. Não tô falando que você vai tirar Deus. Mas, assim, é porque não é pra ser uma coisa religiosa, espiritualizada, entendeu? Tal. Gente, mas eu tremi muito do que eu ia falar. Vocês não têm noção de como eu... Antes, sabe? E aí eu comentei com uma amiga que era de outro lugar. Eu comentei, amiga, eu recebi um convite assim. Eu tô apavorada porque não tem nada a ver com o que eu já fiz na vida. Só preguei até aqui. E eu não sei como vai ser e tal. Ela falou assim, amiga, Deus tá te chamando para estudar isso. Observe se não é Deus te chamando para você entender essa área. Eu falei, gente, mas será? Não é possível, gente. Eu fui chamada para pregar, né? E aí eu me preparei e fui, gente. Não tirei Deus, que eu nunca tiro ele, tá bom? Mas eu precisava também conseguir fazer as pessoas entenderem como baixar, né, a temperatura ali da crise, né? Como sair daquele estado de desespero. E eu não tinha ferramentas. E eu me preparei dentro daquilo que eu sabia, do que eu podia. Aí fui, gente, chegando lá na aula, a líder do evento que me convidou estava nervosa, perdida e gaguejando. Tinha a doutora lá. As doutoras lá ficaram perdidas e se embolaram. Eu tô falando isso pra glória de Deus. E quando eu fui falar, fui numa segurança. Numa segurança. O povo se inclinava, porque era Zoom, era janelinha, e o povo fazendo pergunta, e o povo querendo contato, e o povo querendo saber de onde eu era, e o povo querendo consulta, e eu não consultava ninguém. Foi uma coisa extraordinária. Mas o que Deus fez ali? Deus estava apontando, Viviane, você precisa sair dessa bolha e estudar isso aqui, porque eu tenho com você é maior, vai além. Foi igual quando eu fui pregar, que eu contei pra vocês a primeira vez na Batista. Então Deus, ele vai preparar. Por que Deus fez aquela situação pra mim ser tão desconfortável no preparo? Porque confortavelmente eu iria chegar ali, eu ia dar uma palavra, eu ia pregar. Era a minha zona de conforto. Deus já fazia comigo pregando, sem eu ter que entender como funcionava a mente humana. E eu nunca ia me inclinar a me atentar para essa área se Deus não fizesse ficar desconfortável. Então ele fez ficar desconfortável para que eu me espremesse e aprendesse mais. Vocês estão entendendo? Que tudo coopera para o propósito. Gente, eu recebo muitos clientes que vêm, eu tô com um caso bem delicado, que vem até a mim dizendo, eu já faço
medicação com um psiquiatra, eu já faço terapia, eu já tô com psicólogo há um tempo. Quanto tempo? Há 2 anos, 3 anos. Eu peguei um caso de 5 anos. Eu já peguei clientes que, quando me cumprimentou na sala aberta, disse bem assim: eu não sei o que você é. Eu quero dizer que eu odeio psicólogo. Eu não sei o que você é. Mas Deus mandou vir até você e disse que você era a solução para mim. Por que você odeia psicólogo? Não, porque eu já fui em 1, 2, 3, 4 e não resolveu. E a pessoa resolver, gente. Vocês entendem o que é isso? Chamado. O chamado. Então, situações vai mostrar a você onde Deus quer fazer. O que Deus quer fazer. Qual é o propósito dele para a sua vida. E aí eu tive que dar uma analisada do porquê é que às vezes a maioria dos que vem para mim estão já em tratamento e não vê efeito, porque só a ciência não resolve. Entendeu? Só a ciência não resolve. Ok? Você estava lá, Franci? Só a ciência não resolve. Porque nós somos corpo, que é a matéria, alma e espírito. Vocês estão entendendo? Então, quando eu entendi o chamado, eu me inclinei a ele, as ferramentas que Deus começou a me dar, elas são mais assertivas, porque eu entendi que eu não posso focar em uma área só. Você não é um ser só corpo, você não é um ser só alma, você não é um ser só espírito. Eu tenho que alinhar os 3. Eu tenho que entender, pera lá, esse problema aqui é o corpo que está fazendo ela sentir isso aqui? Se é o corpo, como que a gente trata isso aqui? Para quem que eu encaminho ela? Para que médico eu encaminho ela? Vocês estão entendendo? E quem vai te aprimorar aqui, gente, é o Espírito Santo. Não tem como ser de outra forma, tá bom? E às vezes você vai ser o único a resolver o problema. E às vezes o problema não é para você resolver. Letra D. Questione o Espírito Santo. O Senhor me capacitou para resolver essa dificuldade e esta é a hora certa de fazê-lo. Porque às vezes é você, mas não é a hora certa. Ok? Ai, que honra que você estava lá. Que honra. Glória a Deus. Deus é bom. Então, pergunte a Ele, porque só Ele vai poder ter a resposta para você. Se Ele te capacitou e se essa é a hora certa. É a hora certa, porque às vezes você é a pessoa designada a resolver aquele problema, mas não é a hora certa. E se não for a hora certa, gente, vai dar errado também. E você vai ficar frustrado achando que não é você, que você não tem a capacidade para aquilo, que Deus não te chamou para aquilo, mas a verdade é que não era a hora certa, ok? Então, sempre veja os problemas que você quer solucionar trazendo para o Espírito Santo, porque alguns ele vai te proibir, outros ele vai ordenar que você vá, tá bom? Por quê? Porque ele sabe, tá bom? Ele tem um plano específico, ok? Exemplo, existem problemas que foi Deus que colocou a pessoa ali para quebrantar o coração dela. É o meio que Deus encontrou de convertê-la, entende? É o meio que Ele encontrou de convertê-la. E aí, então, perguntando ao Espírito Santo, você vai ser assertivo. Exemplo, você vai orar para alguém com algum problema e Deus quer a conversão. Então, você já entende que a sua oração não é para solução, você vai ministrar a salvação. Então, você vai revelar quem é Jesus, você vai revelar a realidade do inferno e do céu. E então, a pessoa se entrega e aí você ora para a solução daquele problema. Deu certo? Porque o propósito era esse. Ok? Tudo bem, gente? Então essas são as perguntas que você deve fazer ao Espírito Santo. Bora lá. 7º princípio. Aceite que o Espírito Santo o proíba de solucionar problemas para os outros. Então não é todos, né, que você vai ser autorizado a resolver. Parecia que o evangelho pregado por Paulo resolveria as questões de todo mundo em qualquer lugar que ele fosse. Mas Deus sempre tem um plano, Ele tem razões e Ele tem fases,
ok? E aí a Bíblia vai falar sobre o tempo para tudo, né? Então aceite que às vezes não é o tempo e às vezes não é você para solucionar aquele problema. É engraçado que fora do tempo eu observo o seguinte: a pessoa com o mesmo problema te procurou, você não conseguiu ajudar, ou você tentou e não resolveu. Passado o tempo, essa pessoa volta a você e aí resolve com uma facilidade tão grande. Por quê? Porque agora era o tempo certo, ok? 8º, fique ciente de que para Deus a atitude da pessoa com o problema é mais importante do que a situação que ela enfrenta. Um rebelde não está na posição de receber do Senhor. Mas aí Isaías 19 diz: mas se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Então entenda isso aqui, gente. Às vezes Deus não vai fazer por causa da rebeldia da pessoa e você não deve ficar se sentindo pior por causa disso. Entendeu? Você não deve ficar sentindo pior por causa disso. Por quê? Porque Deus que está ali em juízo com aquela pessoa. E quando for Deus em juízo, não tem oração que você faça que tire a pessoa de lá. Não tem. Não tem conselho que tire a pessoa de lá. Então, a pessoa tem que estar ciente disso também. Que para Deus é mais importante a conversão dela, a mudança de caráter dela, do que a solução do problema. Ok? Existem crentes, gente, que nunca vai sair daquele problema, porque o dia que ele sair daquele problema, ele desvia. Ele desvia. Ó, eu vi um testemunho uma vez que me impactou. Eu estava na igreja, era uma pregadora de fora. Ela era alta, a única coisa que lembrava que ela foi uma modelo é que ela era alta. Mas ela tinha uma leve deformidade no rosto. O olho dela era... Como é o nome quando o olho sai do lugar? Tem um nome. Que ele não é centralizado, a visão. Enfim, olhando para a pessoa, estrabismo, alguma coisa assim. Olhando para a pessoa, você não dizia. Ela estava acima do peso, mas nada assim tão obesa não, mas estava acima do peso. Uma mulher normal. E aí ela foi ministrar e ela disse: gente, nos anos, não lembro se 80 e pouco, eu fui uma modelo muito conhecida. Aí ela ministrando, aonde, gente? Mentira tem um limite também, né, gente? Mentir no altar desse jeito. E ela tá contando da conversão dela, de onde Deus tirou ela, e que ela era uma modelo e ela era muito desejada. Ela era negra num tom muito bonito. Sabe quando a pessoa não precisa de maquiagem, a pele já é pronta? E aí, eu olhando assim pra ela, para, já onde? Também, né? Meu Deus, isso foi muitos anos atrás. E talvez a cor da pele não revela a idade que ela tem, porque não tinha lógica. Aí ela falou: eu sei que vocês não estão acreditando, vou colocar fotos pra vocês. Aí ela colocou as fotos. Gente, você ficava, o quê? Era outra pessoa. Só que olha o que acontece. Ela era muito linda e ela dizia que ela não teria como se converter, porque como que ela ia abrir mão das passarelas, das ofertas que tinha. Os homens que a procuravam eram homens com muito dinheiro, homens bonitos. Ela era muito tentada o tempo todo. E agora Deus diz que vai salvá-la, que tem uma obra na vida dela. E ela disse que era impossível. Ela passou por uma situação, e nessa situação de dor ela aceitou Jesus. E Deus falou que ia fazer, ela aceitou Jesus, mas ela estava na igreja e não largou a passarela. Eu não largava a vida que tinha. E ela falou: gente, não era questão das pessoas dizer que eu era bonita. Eu sabia que eu era. Eu me sentia melhor que todo mundo, porque eu era muito bonita. E aí, ela diz que ela vai tentando, e se converte.
larga a passarela, né? Depois de um tempo, Deus vem tratando. Ela falou que levou alguns anos. Ela larga a passarela, foi muito difícil. E então agora o Senhor vai trazer ela para o ministério de pregação da palavra. Aí ela começou a dizer: gente, eu não tinha mais roupas sensuais. Eu tinha sido trabalhada. Deus já tinha me convertido. Só que eu ainda era muito bonita. Mesmo que eu não me achasse mais superior às pessoas. E então, aonde eu ia ministrar, pastores davam em cima de mim. Homens casados davam em cima de mim. E era uma coisa que eu tinha que orar contra aquilo o tempo todo. E aí Deus falou comigo: eu vou mudar você. Porque você está brilhando mais que a minha palavra. Eu vou alterar seu peso. Eu vou mudar seu rosto. Gente, eu fiquei bege quando eu vi aquele testemunho. Você olhava, você tinha que olhar muito bem para ver traços. Tipo assim, o nariz é dela mesmo. Não, realmente, o modelo da boca, o sorriso é o dela, o sorriso é o dela. Porque você não encontrava a pessoa dentro da foto. Era literalmente outra pessoa. Entende? E eu lembro que eu fiquei com medo disso. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Eu lembro que o Bruno Dema falava: Senhor, eu quero ser uma bênção, mas eu também não quero ser tão feia. Eu quero ser bonitinha, Senhor. Tem como ser uma bênção e ser bonita? Eu fiquei com medo, porque, gente, não tinha literalmente nada a ver. Mas olha que interessante. Era uma questão atípica. E o ministério dela, assim, extraordinário. Pensa no ministério de unção extraordinário. E Deus precisou tocar naquilo que talvez faria ela cair um dia. Entende? Ela não virou um monstro, não ficou horrível, mas ninguém que olha vai dizer que ela era uma modelo. Ela virou uma mulher comum, normal. Vocês estão entendendo? E Deus fez exatamente por quê? Por causa do propósito que Deus tinha, que no caso dela era específico, porque no caso dela a beleza poderia ser algo que tiraria ela da presença. E não só isso, a palavra estava sendo oculta diante dela, ou seja, ela brilhava mais. Deixa eu aproveitar que eu tô falando isso aqui, porque eu sei que todo dia passa por aqui muitas pregadoras e também gente que está iniciando o ministério. Gente, eu tenho ido ministrar em alguns lugares e é aquele evento que tem mais de um pregador, alguém para dar saudação. E eu tenho visto isso e na hora não dá para falar, porque aí você ofenderia a pessoa diretamente. Pregadoras, em nome de Jesus, sua roupa não pode chamar mais atenção do que a palavra. A palavra tem que ser o centro. E eu tenho observado muitas meninas, cheias de unção até, mas que não se policiam na roupa para ministrar. Com um decote que me deixa constrangida como mulher, e eu fico imaginando os homens. Eu fui em um evento que o decote da irmã estava tão embaixo, era um decote, eu não lembro se quadrado ou coração, mas que mostrava o colo todo, que a impressão que você tinha é que o mamilo ia pular para fora, dependendo do movimento. E aí eu resolvi olhar para o público. Eu estou sentada, eu resolvi olhar para o público, e os homens estavam o tempo todinho assim, ó, porque estava constrangendo. Não dava para receber a palavra. Eu não consegui receber, porque eu estava me dando misericórdia. Jesus, segura, Jesus, não deixa descer. Meu Deus, ela está pulando, deixa ela pular. Não, você tem misericórdia. Eu não consegui receber a palavra. Então a gente tem que ter esse policiamento de que a gente não pode brilhar mais do que a palavra. Quando eu vou ministrar, o centro ali é Jesus. O centro ali é a palavra. Vocês têm que ter esse cuidado. A pregadora não pode estar pregando e preocupada que a saia está subindo porque está justa. A gente tem que lembrar que a maioria das igrejas tem o costume de ter gente sentada atrás, vai ter homens atrás. Eu não posso cooperar com o desviar. Ah, mas olhou porque é sem vergonha. Mas eu coloquei para mostrar, gente. Então pegue aí esse adendo extra, já que eu estou trazendo o testemunho dessa irmã, que nós não podemos brilhar mais do que a palavra. A palavra, ela é o centro, tá bom? Ela tem que ser o centro. Deus vai te usar em profecia para alguém. Você foi para a igreja e Deus vai te usar, Deus te usa em profecia. Naquele dia, você tá com um vestido que se você descer, aparece.
E o jeito de você entregar é muito assim, se controla, não vai entregar profecia. Final do culto você vai vir como recado. Ô vaso, Deus me deu um recado com você assim, 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 ponto. Ou no muito. Deixa para passar outro dia que você estiver adequadamente vestido. Ah, mas não é o Espírito de Deus? Sim, mas a Bíblia diz que o Espírito do profeta, ele é sujeito. Não é o Espírito de Deus, é o meu Espírito. Então eu recebo a profecia, o recado, e eu sei se é o tempo de passar ou não. Porque é aí, nessa questão do descontrole, que a gente vai ver profecia durante a pregação da palavra, o que não pode haver. Então não é que Deus não vai falar, Deus falou, eu entendo que agora não é o momento de passar e eu controlo. Entendeu? Então tenha esse cuidado com vocês, para vocês terem um ministério longínquo, um ministério frutífero, um ministério que se estenda, que não pare logo no início. Eu vi muitas colegas que começaram e não tiveram êxito, mas é porque não se policiaram em coisas que parecem simples, mas que é de grande importância. Tá bom? Amém? Fica aí com esse bônus aí para vocês. As que pregam e as que começarão a pregar. A nossa roupa, ela tem que ser decente, ela tem que ser confortável. Não posso estar pregando preocupada, toda hora puxando, toda hora endireitando, porque me desconcentra. Eu mesma não consigo seguir ali o que Deus me deu, porque eu estou desconcentrada, preocupada com a roupa. E isso também desconcentra quem está do lado de fora. Eu fui uma vez num evento que a saia da pregadora era tão justa, dessas de malha. Não era só questão de desenhar, desenhava muito, mas o puxar dela incomodava, porque ela mesma estava incomodada. Então ela queria ministrar, era dessas um pouco agitada, né, dessas que andam e tal. Uma palavra, um puxão da saia, outra palavra, um puxão, outra palavra, uma hora essa saia vai descer de vez. Você não pode, na hora de ministrar, você tem que pensar nisso. Peraí, eu testo os movimentos. Pera lá, se por acaso eu abaixar, e se eu der uma rodada, aí se eu pular, tá transparente? A gente tem que olhar essas coisas, gente. A gente e o Espírito Santo nos ajuda nisso em casa, tá bom? Então fica com esse bônus aí pra vocês. Oitavo, fique ciente de que para Deus, a atitude da pessoa com problema, não, esse já eu entreguei, né? Que é a atitude da pessoa com problema é mais importante que o problema, né? Que ela enfrenta. Então, o tempo, gente, ele é vital para o Espírito Santo. Portanto, permita que ele direcione seus passos nessa área na vida de cada pessoa. Nono, agora sim, Deus dará a você grande compaixão pela pessoa que está passando pela situação difícil. Então você vai perceber que seu coração começa a se inclinar. E você observa que Jesus, antes de curar, sempre ele sentiu compaixão. Pode observar, vários textos vai dizer, e sentindo compaixão. Né? Antes de ressuscitar Lázaro, Jesus chorou, a compaixão ela entra junto para ser ativada aquela unção, tá bom? Ela anda junto lá no Oi Filha. Eu falarei um pouquinho mais sobre isso para vocês no quesito como funcionam os dons de curar. Essa parte é muito importante. 10º, Deus irá prover-lhe entendimento e tempo para responder apropriadamente ao problema. Ok? Então Deus ele vai te mandar os recursos, vai te mandar o entendimento. Então algumas vezes, alguns tipos de problema, eu não respondo logo. Eu digo à pessoa, meu Deus, eu vou orar por você. Pode deixar que eu vou orar. E eu não falo, vou orar e deixo pra lá. Eu levo pra oração mesmo. E aí eu fico, às vezes, fazendo as coisas, Senhor, como que eu posso ajudar a irmã fulana? Como eu posso fazer, Senhor? Me ajuda, me dá uma palavra, me direciona. E às vezes, dias depois, aí eu vou procurar a pessoa, olha, eu me inclinei em oração sobre o seu caso e Deus me deu uma direção. Bora conversar? Entendeu? Então, muitas vezes isso já aconteceu, de Deus me dar a direção. De no momento não foi nem a pessoa pedindo ajuda, ela comentou, eu estou passando por isso, só Deus, né? Eu vou orar por você. Não comento que eu vou entrar na causa dela. E nesse período de oração, Deus vai trazer para mim, olha, isso aqui que aconteceu, isso aqui tem que fechar, isso aqui é uma porta de entrada, faz isso, faz assado. E isso funciona muito. E é assertivo, é muito incrível como é assertivo. Ok? 11.
as pessoas terão grande confiança em sua habilidade e em seu chamado para solucionar o problema dela. Você vai perceber muito isso quando a pessoa te procurar. E isso aqui é perigoso até. Você tem que estar muito alinhado para não dar o conselho errado. Eu sei o peso que eu carrego, porque às vezes a pessoa vem para umas decisões bem complicadas, por exemplo, como separa ou continuo. Aí ela vem descrevendo, né, os defeitos do marido e ela quer de mim uma palavra, separa ou continuo. E eu sei que a minha palavra tem um peso. E eu fico, Jesus, me ajuda a dar o conselho certo. Então as pessoas vão confiar. Elas vão olhar para você e vão confiar que você pode solucionar o problema dela, mediante ao seu chamado. Que às vezes você não notou, mas alguém já notou, tá bom? 12. Deus confirmará o seu propósito com paz e alegria. Então você vai sentir muita paz e muita alegria toda vez que você for usado dentro do que você foi chamado para fazer. Então observe, quando você serve ao Senhor, inclusive o módulo do livro hoje vai falar sobre isso, que aquilo que você serve a Deus e é o seu chamado não lhe causa peso, te dá paz. Você vem realizada, você vem assim flutuando, porque Deus te usou naquela área. Você sente literalmente ânimo para viver quando você é usado naquela área que você foi chamado, tá bom? 13. Será sempre em um momento crítico da vida da pessoa. Então, a pessoa vai confiar e ela vai te procurar sempre em um momento crítico, ok? Da vida dela. 14. Seu propósito nunca impedirá o seu tempo com o Espírito Santo, sua oração em particular. Então, se o propósito está te tirando da oração, não é o propósito. Pode ser uma estratégia do inimigo de te tirar do foco, tá bom? Então ele diz bem aqui, ó, emergências que tiram você da presença dele e tira seu tempo com Deus, geralmente são orquestradas pelo inferno para quebrar o ritmo da sua vida espiritual. Então eu já ouvi muitos pastores falando que não tem tempo para oração por causa da demanda pastoral. Isso é um erro. Um pastor tem que ter o tempo de oração, a vida de oração. Você tem que ter. Na verdade, todo cristão, né? Mas estou dando um exemplo aqui, porque eu já vi pastores usar como uma justificativa, né? Ele não ter aquele tempo, porque ele não tem tempo de tanto que ele está ali no serviço pastoral, da visita, do aconselhamento, dos problemas administrativos de uma igreja. E os problemas não pode tirar você da oração. Pelo contrário, tem que te jogar lá. O propósito, principalmente, não pode tirar do lugar de oração, ok? Então, todo pastor, por exemplo, recebe ligação de emergência. A gente já recebeu ligação 3 horas da manhã, gente. Já recebemos ligação no momento do namoro. Entendeu? Se é que você me entende. No auge do namoro, já recebemos ligação de gente se matando, de casal se matando. E em dia de comemoração de aniversário. Acontece, o povo vai te chamar todo tempo. Se você não tiver uma rotina na sua agenda de saber que aquele período é o período de você estar com Deus, nós já falamos sobre isso, né? De ter na sua agenda o período para com Deus. Você não consegue. Por isso que é necessário você ter a rotina de oração, tá bom? 15 e último. Se for a vontade de Deus que você resolva o problema de alguém, você terá a habilidade e a provisão para executá-lo. Deixa eu abrir um parênteses nisso aqui. Provisão. Já aconteceu comigo e eu já vi acontecer com outros líderes. Membro vem chorando que ele está com um problema financeiro. Um problema financeiro grande, grave. Ele quer que você resolva. Ele não quer um aconselhamento, ele não quer oração, ele quer um empréstimo. Eu já vi pessoas fazendo empréstimo, emprestando o nome, porque como pastor ele precisa socorrer, e essa pessoa usar de má fé e deixar endividado. Entendeu? Eu achei interessante
a questão do livro aqui, o exemplo que o pastor deu, que passou por ele, né? Ele diz que ele tem uma escola, ele tem uma secretária, porque ele tem programa de TV e rádio, e uma pessoa falou com ele bem assim, mandou mensagem para ele várias vezes e tal, e aí quando encontrou com ele, disse bem assim: pastor, o senhor recebeu minha mensagem, meu recado? Sim, recebi. E por que então que o senhor não me liga? Eu liguei várias vezes, o senhor nunca liga de volta. O recado, entenda, não era o WhatsApp na época, era a secretária dando recado. E aí ele disse que ele colocou um código para que desse certo, para ele dar conta. Qual era o código? A pessoa ligava para a secretária dele e precisava adiantar qual era o problema, qual era o assunto, para então ele retornar a ligação. Aí ele falou: você não cumpriu o protocolo. Esse é um protocolo que nós colocamos e eu tenho uma demanda muito grande de pessoas para atender. Se não for assim, eu não consigo. E você não colocou qual era a questão que você queria no telefonema. E aí, olha o que ele disse, o jovem, ao vivo. Então, é que o Espírito Santo, olha por que ele não falou, essa estratégia do pastor deu muito certo. O Espírito Santo disse a mim e a minha esposa que você nos daria $10 mil. Não é nem emprestar não, gente, é dar. Me daria $10 mil. Olha a importância de você conhecer Deus, de você ter uma estratégia, porque esse pastor poderia entrar aqui num problema que ele não conseguiria sair. O pastor disse para ele: bom, eu tenho certeza que não foi o Espírito Santo. Primeira razão, porque eu conheço a voz dele, ele teria falado comigo. Segunda razão óbvia, que ele não teria te falado isso: eu não tenho $10 mil. Então ele jamais mandaria eu dar a você o que eu não tenho. E aí a pessoa ficou sem saída, engoliu seco. Eu já passei por isso, nós fomos aconselhar um casal, estava em crise, chamou a gente, tal, e o problema deles era dívida. Eles estavam muito embolados. Inclusive, tinha pecado, né? Uma das dívidas era com a agiota. E aí, a gente tentando achar a solução, enxuga aqui, acrescenta ali, uma renda extra aqui, não sei o que, não sei o que. Aí, o marido foi e soltou essa: não, pastor, você não está entendendo. Nós temos uma dívida para pagar num tempo curto de $10 mil, e eu queria ver se o senhor consegue esse dinheiro para mim. Gente, na hora deu vontade de dar gargalhada, e eu fiquei: segura, Jesus. Pensa na fase que a gente estava. Então as pessoas se aproveitam. As pessoas se aproveitam. Você tem que entender isso. Você foi chamado para solucionar problema, mas as pessoas se aproveitam. Então você foi designado para resolver problema, mas não todo problema. Então, olha o conselho que ele dá. Você não está designado a todo mundo, então não é todo mundo que você vai ajudar. Você não está designado a todo lugar. Você não pode resolver todo tipo de problema. Entenda isso, não fica frustrado porque você não pôde resolver. Recuse-se ser manipulado, dominado ou intimidado por exigência e expectativas irracionais dos outros. Eu quero contar uma coisa para vocês que tem muito a ver com o tema, para a gente encerrar. Há um tempo atrás, há uns 4 anos mais ou menos, veio uma pessoa pediu ajuda pelo Facebook na época. Eu conheço uma menina que tá com problema de se cortar, né? Tem tentativas contra a própria vida. Ela não lembro se era parente da pessoa que me achou no Facebook, mas ela mora aí no bairro da sua igreja, e eu aconselhei a mãe dela a levar ela para a igreja. Beleza, pode trazer, a gente vai orar e tal. A pessoa veio. E aí a pessoa aceitou, ficou na igreja. E aí ela tinha quadro de ansiedade e depressão. E aí a mãe também tinha. A mãe tinha vários, né? Tinha muitas demandas nessa área. E aí, gente, eu tentei ajudar. Fui um dia lá na casa dela para aconselhar. Descobri que a doença da menina na idade não era natural de vir. Então descobri lá que era a mãe nas crises jogando para a menina resolver, né? Então era a mãe matando a própria filha, porque estava dando para a filha adolescente problemas de adulto. E beleza, tô tentando ajudar. De repente, essa menina se apaixona pelo meu filho. Falou que gostava do meu filho. E ela era bem adolescente, meu filho também.
Meu filho era regente do grupo de jovens e a igreja tinha acabado de passar por uma transição onde a gente tinha 2 jovens e do nada fomos para uns 15, sabe? Foi uma conversão em massa. E ele era o regente, estava tentando enturmar o pessoal e tal. Aí teve um dia que essa mãe me liga desesperada porque a filha tentou contra a própria vida e a culpa era minha. E aí eu fiquei, uai, o que eu fiz, gente? Mas o que aconteceu? Porque seu filho não deu feliz aniversário para ela. Você não ensinou seu filho, mas eu nem sabia que era aniversário dela, mas ele sabia. E ele não abraçou ela para dar feliz aniversário dela e agora ela tá aqui e tal. Aí beleza. Passou, né? Ficou medicado, ele deu parabéns depois. Passou-se uns dias, a menina tá no hospital de novo. E ela mandava foto e vídeo da menina no soro. Olha, minha filha tá aqui de novo e a culpa é sua. Você precisa me ajudar. O que aconteceu dessa vez? Ah, porque ela estava bem, ela tá uns dias sem crise. Mas aí seu filho só fica conversando com a jovem e tal. E aí ela ficou louca porque ele ficou conversando com a jovem e tal. E aqui ela tentou de novo. Aquilo começou a me pesar. Passou 3ª vez. Agora dessa vez foi mais grave. Ela quase foi. E ela falou, minha filha tentou e dessa vez ela tomou medicação, ficou desacordada e tal. Veio aqui pra fazer a lavagem estomacal e foi seu filho de novo. Mas ela não falava assim, dessa paizão, tá, gente? Era uma mãe desesperada e com muita pressão sobre mim. E aí ela disse, porque seu filho ficou conversando na porta com outra jovem. Ele estava conversando com 2 jovens. E era um dia que ele estava marcando o ensaio, ele estava passando a canção para a menina solar. Gente, eu não tinha paz. E meu menino, nessa época, tinha uns 15 a 16 anos, bem menino ainda. Eu não sabia o que fazer. Eu não tinha como, eu tava bem assim, meu pai, uma hora essa menina vai morrer e essa mãe vai falar que eu matei ela, que a culpa é minha, o que eu faço? E aí ela me chamou para conversar e falou, fala com seu filho para não conversar com as jovens na igreja. Fala com seu filho para não cumprimentar pegando na mão das meninas, para não abraçar ninguém. Fala pro seu filho, puxar assunto com ela para conversar com ela, conversar só com ela. Gente, pensa numa tortura. E aí na época eu não sabia mesmo o que fazer, eu fui procurar uma ajuda, aí eu fui numa psicóloga, na verdade eu entrei em contato com uma amiga psicóloga e contei pra ela, falei, tá acontecendo isso, eu não sei mais como ajudar essa pessoa. Ela falou assim, não, isso aqui é específico desse tipo de manipular. Pessoas em depressão usam a depressão para manipular. Você está sendo manipulado tanto pela mãe quanto pela filha. Não aceita isso, você vai adoecer seu filho. Aí eu tinha que me posicionar, gente. Porque eu estava quase mudando a personalidade do meu filho, tentando mudar, conter o jeito dele, para alguém que de verdade era muito descontrolada, muito descompassada. Vocês estão entendendo? Então, olha para vocês verem. Era uma situação onde a gente estava sem saber o que fazer. Eu estava quase falando assim, Júnior, não vai para a igreja mais não, fica só em casa, que aí você não mata ninguém. Então você não pode se permitir ser manipulado, mesmo que você tenha a solução do problema. Por isso que você tem que estar muito centrado. Entende? Ah, Deus me chamou para solucionar o problema. Aí a pessoa veio. Que bom que você chegou. Chegou no finalzinho, mas chegou. Glória. Aí a pessoa veio para, exemplo, a solução financeira. Você não tem. É uma questão alta. Você vai lá e faz um empréstimo para essa pessoa. 5h59. A live começa às 5h59 da manhã. Aí você não tem o dinheiro. E você acha que Deus te chamou para solucionar o problema. E então você se sente inclinado e obrigado a fazer isso. Aí você vai lá e faz um empréstimo no seu nome. Porque a pessoa na hora até fala, se você conseguir emprestado pra mim, eu prometo que eu vou te pagar. Ai, gente, como é que eu vou falar não, né? Eu sou líder, eu fui chamado pra isso e você faz. A pessoa some, desaparece, não paga, fica até com raiva de você, sai da igreja e você vai questionar a Deus porque você foi fazer a vontade de Deus e agora você está num problemão financeiro. Não, gente, você foi insano, Deus não mandou você fazer isso. Observam
que até na hora de partilhar, Deus manda você partilhar o que você tem. Eu não posso dar o que eu não tenho. Vocês estão entendendo? Ele vai falar bem assim, ó. Se teu irmão te pedir a túnica, dê também a capa. Te pedir a camisa, dê também a túnica. É um dos dois. Ou seja, você tem então a camisa e a capa para dar. Ele está pedindo para dar, mas você tem. Não está falando, pega emprestado para você dar. Entendeu? E já me pediram muito, Jéssica. Muito, muito, muito. Então, exemplo, é algo que eu tenho exemplo. A pessoa está passando por uma situação financeira complicada, você conhece que a pessoa é trabalhadora, é honesta. Ela está numa situação complicada de desemprego, você sabe que a pessoa está tentando procurar e não consegue. E está passando necessidade. Não tem o pão em casa, não tem o arroz e feijão. É uma coisa que você pode socorrer. Se você não fizer o bem, a Bíblia diz que você está pecando. Toda vez que você pode fazer o bem e não faz, você está pecando. Ok? A gente ora para Deus mandar para você, Dani. Aí depois você partilha com a gente. Tá bom? Então, se você pode e você não faz, você está pecando. Agora você não tem. Você não tem mesmo. O que você vai fazer quando você não tem mesmo? Você não tem outra opção, gente. Olha, infelizmente, não tenho. Eu vou orar. Ano passado, minha amiga, que eu amo muito, estava numa crise. E no meio dessa crise, quebrou o carro. Não tinha como pagar o conserto do carro. E eu fiquei aqui orando, Jesus, precisa dar um jeito, meu Deus, me ajuda. Pensei, comida, aí dá um jeito, a gente vai fazer uma compra. Fui no grupo da igreja, gente, nós estamos com a família aqui pra gente ajudar, tal, tem criança. Vamos lá pro culto, um quilo de alimento, quem puder levar biscoito e tal, comida deu jeito. E agora, Senhor, o carro não tenho. Mas o meu coração foi muito inclinado a resolver. Foi incrível como que meu coração, sabe, era inclinadíssimo a resolver. E eu pensei, o que eu vou fazer se eu não tenho? Aí eu lembrei que ela já tinha trabalhado com uma pessoa que não é cristã, mas a pessoa tem muito. E a pessoa, mesmo não sendo cristã, sempre desabafa com ela, pede conselho a ela, pede ajuda dela. Eu falei, cara, eu não tenho, mas essa pessoa tem. Mas eu não tenho contato da pessoa. E como é que eu chego do nada assim perguntando? E a pessoa na prova é alguém que não pediria ajuda nunca. Aí, olha aqui a gambiarra, eu orando aqui, tá? Foi 1 hora de oração para tentar achar a solução. Mas eu tava muito inclinada a resolver. Aí eu tinha o contato da terceira pessoa que trabalhou com as duas. Falei, então, nossa amiga tá com esse problema aqui, não tem como ajudar. Essa parte aqui já deu certo, tá bom? Que eu peguei o grosso com a igreja, né? Pedi pro pessoal para levar. E a carne, o biscoito e tal, eu vou comprar. A gente vai dar uma compra, não uma cesta. Só que eu não tô conseguindo ficar em paz sem resolver essa questão do carro. Lembrei da amiga dela, que eu sei que tem, mas não tem Jesus. Tem como você ser a ponte? Gente, pensa numa ponte, uma gambiarra emendada. Mas na fonte certa. Mas olha o que aconteceu. Em oração, o Senhor me trouxe o nome daquela pessoa. Pode ir nela. Como que eu vou nela, Senhor? Eu não conheço ela. Como que eu chego para ela pedindo dinheiro emprestado? O que eu arrumo agora, Senhor? Mas o meu coração estava muito inclinado, gente. Vocês não têm noção como estava. Eu nunca faria isso em sã consciência, sabe? Então, essa pessoa, a terceira pessoa foi a ponte para a segunda pessoa. E conseguimos entregar o carro quitado. Não foi um empréstimo, ela deu. Cara, foi muito, muito, muito de Deus, sabe? Muito de Deus. Então, se não fosse de Deus, eu tava inclinada até bem assim. Vê se a pessoa empresta e a gente dá um jeito depois, a gente parcela, não sei se a pessoa passa no cartão dela, mas precisa dar um jeito. Mas eu não conseguia. Não conseguia. Eu não tinha um contato da pessoa. Eu falei, não, então, Jesus, eu vou fazer o seguinte. Aí eu orei bem assim, então, Senhor, se é o Senhor que está tocando no meu coração, eu vou conseguir fazer essa ponte e não será um empréstimo, será pago, 100% pago.
E foi 100% pago, gente. É verdade, Jéssica, nem lembrava da causa da Jéssica. A Jéssica também viveu esse milagre, era um dinheirão. A nossa igreja sempre foi assim, tem um irmão em crise, a gente se une. Às vezes a gente não tem, a gente vai pro joelho para Deus abrir as causas, né? As comportas. Vou ler o testemunho dela, porque vocês que vão ver gravado não vão conseguir ler, né? Quem tá ao vivo tá lendo agora. Ela disse: meu marido bateu atrás de um carro e a dívida do conserto era de mais de 7 mil. Tínhamos acabado de abrir a nossa loja e literalmente zerados. Estávamos desesperados e orando. Conseguiu, baixou para 3 mil, mas ainda era muito. E aí o que? A sogra dela arrecadou 1,5. E um belo culto, amigos e pastores. Que? Amigos e pastores, essa da live e o marido. Chamou a gente para lanchar e ainda pagaram o final de tudo que faltava. Foi extraordinário aquele dia, gente. A gente recebeu uma oferta, né? Ele recebeu uma oferta, se eu não me engano, de R$2.000, e a gente estava precisando, muito, mas a gente tinha ovelhas desesperadas, não tinha como a gente ficar em paz com aquele dinheiro. Então ele me chamou e falou: amor, recebeu uma oferta, a pessoa me deu e falou: não é para a igreja. O Jesus, nunca mais o Senhor fez isso, hein, pai? Faz de novo. Estenda a mão pra cá, gente. Fala pro pai fazer de novo. Aquela oferta que é pessoal, né? Então a pessoa chamou e falou bem assim: pastor, não é uma oferta para a igreja. É uma oferta pro Senhor, pra família do Senhor, pro ministério do Senhor. A gente estava precisando, mas a gente tinha as ovelhas em desespero. Não tinha como, né? E eu tô contando aqui porque ela tá contando, a gente tô lendo aqui. Então a gente foi e abençoou eles. E foi extraordinário o que Deus fez na vida deles. Glória a Deus. A gente sempre teve esse prazer de fazer, de ajudar, sabe? Eu sempre falo com Deus: pai, se o Senhor me enriqueceu, o Senhor sabe que não é pra mim, né? O Senhor tem noção disso. Uma vez ele até usou alguém pra falar exatamente isso. Eu sei que será pro meu reino. Tô só esperando ele mandar, né? Jesus é bom, gente. Então, eu quero orar com vocês. O meu final aqui é dizendo: existem situações... A situação aqui, por exemplo, da questão que ela está citando, era genuíno. Era uma loja sendo aberta, o marido dela tinha saído do emprego, né, para investir nessa loja, então a loja era a única fonte de renda. A moto era que eles precisavam para fazer a entrega do lanche, tá bom? A dívida ficou alta, o carinha que ele bateu estava pressionando, querendo dinheiro, e eles não tinham de onde tirar. Vocês estão entendendo a diferença? Então a gente foi totalmente inclinado a fazer alguma coisa. Só que já recebemos pedido de ajuda. Gente, meu pescoço, minhas costas tá queimando muito. A gente foi inclinado não, a gente foi abordado várias vezes por pessoas que não gostam de trabalhar, que usam drogas, querendo dinheiro emprestado. Você está entendendo a diferença? Quando você vai ser inclinado a resolver e quando não. Então, no caso dela aqui que ela está citando, ai que legal, a Sandra chorando lá. No caso dela aqui que está citando, eram 2 trabalhadores começando o negócio e uma fatalidade aconteceu. Se a igreja ignora isso, gente, ela não é igreja. Eu não consigo ter paz ignorando uma coisa dessa. Mesmo que eu não tenha como. Como eu dei o exemplo da outra amiga do carro. Eu não tinha como. Então eu fui pro joelho. Aí eu fiz prova com Deus. Pai, se é o Senhor que está colocando no meu coração, a gente não quer esse negócio emprestado, não. A gente quer esse negócio dado. E Deus fez. Deus fez, entendeu? Deus fez assim infinitamente mais. Entende? Então, eu quero que você entenda o seguinte: não é que você vai fechar o coração para ajudar quando você não tiver. Você vai para aquele que pode. No caso do carro, a gente não tinha. A gente foi pro joelho. Né? Eu fui pro joelho. Pai, dá uma solução. E Deus deu. No caso da Jéssica, era uma situação genuína. A gente também não tinha. A gente tentou todos os meios, a oficina mais barata, tudo que a gente podia tentar. Quando o dinheiro veio, a gente deu. Ok.
Mas existem pessoas que não é trabalhador, não gosta de trabalhar, pessoa, sabe, preguiçosa mesmo, que a porta tá ali, ele faz tudo para sair e que quer viver sendo sustentado. Aí não, gente. Aí não tem como. É isso que você tem que entender. Pera lá. Que é uma situação genuína, gente. É um cristão de verdade. É uma fatalidade que aconteceu. A igreja tem que ser um corpo para socorrer. Entenderam? Então, que vocês vejam a diferença, porque senão você pode se debruçar em problemas que não é para você. E eu acho que o tema de hoje falou muito isso aqui, dessa consulta com o Espírito Santo, para você saber quando você entra para solucionar e quando não. Então a gente está dando um exemplo aqui financeiro, que é uma das questões que pode também te colocar em problema. Mas eu quero que você seja equilibrado em entender isso aqui. Quando a situação for genuína, quando Deus inclinar seu coração, quando Deus te der estratégias. Quando a pessoa é trabalhadora e passou por uma fatalidade. Não, a pessoa é preguiçosa, é um vagabundo, é uma pessoa que quer ficar na rede enquanto você se vira. Aí não. E isso vale também para parentes, tá bom? Você tem um parente que é preguiçoso, o cara não gosta de trabalhar, vira e mexe, dá um jeito de sair do emprego. E aí vem toda vez te pedindo ajuda, te pedindo para você pagar a conta de água e luz. Se você não colocar um freio, essa pessoa nunca vai crescer. Vocês estão entendendo? Essa pessoa nunca vai crescer, ok? Tá claro para vocês a diferença, gente? De quando entra e de quando não entra? Tá claro para vocês? A gente vai encerrar, tá bom? Para encerrar, eu quero ler a última frase. Lembre-se, quando Deus está envolvido, seu propósito sempre será para alguém com um problema que o Pai já te capacitou para resolver. A capacidade já está em você. Lembra da aula que nós falamos sobre esse código invisível na semente? Já está em você, tá bom? Quero orar com vocês. Gente, só lembrando, né? O Oi Filha, nós fomos olhar ontem. Na verdade, a Lili que olhou, que eu não tinha olhado. Chegamos a 102 ou 103. Passamos de 100 as inscrições. Glória a Deus. 100 pessoas impactadas, 100 pessoas ativadas, vai ser muito forte. Só que tem um detalhe, a gente vai lá, acredito que hoje à tarde, eu tenho um atendimento hoje ao vivo, se der tempo, nós vamos lá hoje à tarde para medir as cadeiras ponto por ponto, porque eu já fui nesse cerimonial sempre com mesa. E quando tem mesa e cadeira, cabe um número menor, né? Então, nós vamos lá para medir certinho quantas cadeiras cabem no formato de auditório, no formato de igreja. Eu falei para vocês que o lugar é pequeno. Então, meu esposo acha que cabe 150. Uma outra irmãzinha diz que cabe 200. Eu vou lá para conferir, para mim não fazer a mais, tá? Para não ficar assim super lotado. Então corra. Eu tô falando para vocês porque tem muita gente aí. Eu sei que a maioria tava esperando passar o 5º dia útil, né? Mesmo sendo barato, eu sei que muita gente não tinha, mas voa. As vagas, eu creio que pode acabar essa semana, tá bom? Hoje nós vamos lá para tirar a prova de quantas cadeiras cabe lá no ambiente, tá bom? Mas tô falando para vocês que ontem nós passamos de 100 inscritos, para a glória de Deus, ok? Então, eu sou da sua igreja, eu tô garantida. Não, você não fez, não coube, não entra, tá bom? Ok? Então, corra para fazer sua inscrição. R$10 sem almoço, R$25 com almoço. A data, 2 de março, ok? 2 de março. O horário, a partir das 9 é para começar o culto. Então, não chega às 9 horas, tá bom? Chega antes das 9, ok? Gente, eu vou orar. Vai sim, não me inventa problema não. Vai dar sim. Já deu certo. E graças a Deus o clima também já deu uma amenizada, né? Já deu uma amenizada para a glória de Deus. Então o ar-condicionado vai dar conta em nome de Jesus.
quente vai ficar, tá, gente? Porque vai descer fogo naquele lugar em nome de Jesus, tá bom? Isso, chega antes pra tomar um cafezinho, né, pra gente dar um cheiro. Vai dar tudo certo em nome de Jesus, tá bom? Dia 2 de março eu aguardo vocês. Eu vou ver se hoje eu consigo gravar a tela do pedacinho do testemunho da minha sogra, gente, da cura que Deus fez nela domingo. Porque eu acho que o áudio dela tá dando uns 3 minutos, aí não cabe ali no story, né? Vou ver se eu gravo tela do pedacinho do testemunho dela pra colocar ali pra vocês. Jesus tá curando, gente. Jesus tá fazendo. Inclusive, domingo de manhã nós fomos visitar minha mãe, que estava passando muito mal. Ela estava com uma fala embolada, tinha tomado, ela não está enxergando tão bem, e minha cunhada que mora com ela viajou, né? E aí, velho teimoso, né? Não quer vir cá pra casa, quer ficar sozinha. Ela acredita que errou a medida da insulina, então ela passou muito mal, tonteira e tal. Eu senti falta dela na EBD, e aí fomos lá visitar ela. E aí ela tava com a língua como se fosse embolada, a fala presa, não tinha dificuldade de entender ela, pálida, na cama. Ela falou que até urinou na cama, que ela não sentiu, não percebeu. Quando ela viu, já estava com a cama molhada, ou seja, não estava conseguindo nem levantar da cama. A gente achou que teria um caso de hospital, que não teria jeito. Já tinha comido, né, para ver se voltava, e não voltou. E nós fomos orar. E aí eu tô com a equipe em treinamento, né? E aí, quando eu fui orar, eu falei, Lili, vai você? Ela, não você. Eu falei, treinamento ao vivo, vai. Coloca a mão. Eu fui guiando ela, assim e tal. E foi incrível, gente. Ó, ela deu uma melhorada, que o espírito de enfermidade, ele gosta de dar enganada, principalmente de aflição, né? Ela deu uma melhorada e a gente ia encerrando. Quando a gente tá encerrando, eu vou dar um beijo nela e tal, a minha outra irmã ia ficar lá pra fazer o almoço. Na hora de ir embora, eu notei que ela começou com a coceira na mão, que ela não estava quando a gente chegou. Aí eu falei, mãe, sua mão coça assim? Não, começou agora. Mas você tem coceira na mão? Não. Eu falei, opa, olha de novo. Tá na mão, porque ele se esconde. Gente, levantou, foi querer lavar banheiro, foi querer lavar roupa de cama. Aí viu que o sofá dela tá rasgado, aí inventou que queria arrastar o sofá e jogar o sofá fora, e só não jogou porque não conseguiu passar na porta. Aí ela colocando no grupo da família. Aí minha irmã desesperada, mãe, você não tá passando mal, você tá pegando peso? Ah não, você foi curada. Gente, ela voltou ao normal imediatamente. Os olhos que estavam amarelos voltou à cor normal, a pele que estava amarela voltou à cor normal imediatamente. Então, domingo nós testemunhamos 2 curas. De noite já estava lá no culto já. Tá, agora o da minha sogra foi extraordinário, tá? Porque a gente tem visto a dor dela, que ela tem sofrido, né? E eu conheço como ela é, entende? E eu sei que por muitas vezes que nós falamos de orar, ela fugia muito. Tanto que ela veio orar bem assim, ó. Ela tem algum medo ali dela, ela veio bem assim. Então, velho, olha por mim, eu não tô aguentando de novo. Aqui, mas não me derruba no chão não, tá? Porque o joelho já tá ruim, se eu cair, aí eu não consigo levantar. Eu falei, primeiro que eu não derrubo ninguém, né? Mas se você for pra você cair, as minhas vai te segurar. Era o medo dela cair. Ela não queria oração, então o tempo todo ela fugiu com esse medo. Esses medos é o inimigo que coloca na cabeça, tá, gente? Mas foi extraordinário. Quem tava lá viu como que foi e como que andava, sabe? A dor, primeiro a quentura no joelho, que era o sinal que o poder chegou pra cura, e aí então a gente intensifica, aí começou a andar. Agora tá nas costas, minhas costas tá doendo, agora tá no pescoço, agora tá na barriga tá doendo, típico de espírito de aflição. Então, às vezes você orou, alguém orou por você e você não foi curado, não é porque faltou unção, é porque a pessoa não sabia lidar. Algumas enfermidades é espírito de aflição e ele anda na hora que você está orando, tá bom? Grace, bem-vinda. Vi que você começou a seguir a gente agora, seja bem-vinda a esse canal, tá bom? Povo que entrou agora e tá perguntando das lives salvas, já estão subindo todas no YouTube. Elas estão aqui ainda, mas estão subindo no YouTube, tá bom? Então você já pode ir lá no canal do YouTube, que elas estão lá para vocês colocar em dia aí as lives atrasadas. Elas vão ser retiradas daqui e vai ficar lá, tá bom? Oremos. Pai, nós te agradecemos por mais um dia, te louvamos por tudo que o Senhor fez até aqui. Te rendemos glória, graça, gratidão, louvor, adoração, honra
porque só o Senhor é digno. Dai-nos um dia abençoado, Senhor. Tira do nosso caminho tudo aquilo que nos atrapalha. Abre as portas para os que estão necessitando. Cura os enfermos, que haja cura, que haja milagre. Que esse dia seja um dia de paz, comunhão, no nome de Jesus. Amém. Eu coloquei a Viviane Médica, mas eu acho que tem 2. Tem um que eu não consegui desativar e esqueci a senha. Mas eu coloquei o link nos stories. Acredito que tá lá ainda, que eu coloquei ontem, mas eu coloco hoje de novo, tá bom? E deu uma bugada, gente. Quando eu fui subir as aulas, eu não sei porquê, cada aula deu 2 vezes. E aí, quando eu fui tirar a primeira, eu falei, tem 2 da primeira, eu vou tirar uma, né? Saiu as 2. Eu achei que o computador ficou cansado, desliguei, deixei ele dormir, vamos ver hoje. Mas eu acredito que até a 12ª aula já está lá, tá bom? Eu coloquei numa playlist para ficar organizado, para vocês verem. Mas daqui a pouco já sobe todas lá, em nome de Jesus. Rose, minha amiga, beijo, te amo. Que pena que você chegou no final. Amo sua vida. Tá bom, gente? Eu coloco o link do canal lá nos stories. Link para fazer a inscrição do Oi Filha está na nossa biografia. Só você entrar lá, fazer e lembrar de mandar o print, tá bom? Sua pulseirinha vai ser mediante a comprovante que você mandou, tá bom, gente? O print. Obrigada por lembrar. Linda é você. Saudade. Então, gente, até amanhã, se Deus quiser, tá bom? E aqui, deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O nosso propósito é 40 dias de live, né? Hoje é o dia 32. Vocês vão estar aí no feriado ou eu vou estar sozinha? Me fala aí, 5h59 do feriado. Vocês vão estar aí ou eu vou estar sozinha? Vocês acreditam que eu recebi um convite para ir para um sítio? Só que não tem internet lá. E eu abri mão. Eu vou lá sábado pós-live e voltar de noite, em vez de ficar lá, que eu poderia ir lá para descansar meu cérebro. Porque eu falei, mas eu não posso quebrar o propósito da live, gente. Como é que eu vou fazer live de lá? O lugar não dá muito sinal também para os dados. Eu quero saber de vocês, que de repente eu tô abrindo mão de ir passear e vocês vão me deixar sozinhos. Vocês vão estar aqui? Quem vai estar aí? Fala pra mim. Quem é que faz isso, gente? Abrir mão de ir para um sítio com um lago, comer de graça, por causa de vocês. Não é todo mundo não, tá? Ó, já tem uma, tá bom. 2, glória a Deus. Eu não tô sozinha. 3, glória. Então, beleza. Já não tô sozinha. Já não estou sozinha. Isso é bom. Então, tá bom, gente. Então, amanhã nós estamos aqui em nome de Jesus, se Deus quiser, às 5h59, para a glória de Deus, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.